Bom dia, queridas almas. Estamos aqui para o nosso terceiro dia do desafio para a superação de um término de 10 dias. Hoje eu vou falar sobre como lidar com as emoções diante de um término. Porque, via de regra, como ninguém nos ensina sobre isso, né? Eu costumo brincar que na escola, na faculdade, nos ensinam a fórmula de Bhaskara, a tabela periódica, a capital do Peru, da Guatemala, mas ninguém nos fala, né, o que fazer com a raiva, o que fazer com a tristeza. Então a grande verdade é que nós somos, via de regra, né, muito ruins em lidar com as nossas emoções, né? E toda vez que a gente lida mal com uma emoção, ou seja, não permite com que o ciclo dela se cumpra de uma forma saudável, a gente acaba guardando em partes, literalmente, do nosso corpo essas emoções não elaboradas, sabe? É literalmente energia estagnada que vai ficando dentro do nosso corpo, inclusive alojada em determinados órgãos, que lá na frente vão desencadear doenças, né? Quando eu fico por muito tempo com isso reprimido dentro de mim. E, via de regra, né, qual é o erro que a grande maioria das pessoas comete, né? Se a gente for pegar ali, quem gosta da teoria do apego, a gente tem o apego ansioso e o apego evitativo, né? Normalmente, se a gente vai pegar o apego evitativo, ele tende ao quê? Diante de uma emoção desconfortável, ele tende a fugir. O padrão dele é fugir do desconforto. Então ele se desconecta desse mundo emocional, normalmente tenta racionalizar aquilo que ele está sentindo, ou vai pela busca das fugas, né? Que são distrações externas, que vêm normalmente de prazeres imediatos, para evitar com que eu entre em contato com essas emoções desconfortáveis que a gente já deve imaginar, né, que diante de um término serão muitas, por diversos períodos, dias, semanas, meses, às vezes até mais de ano. Então, quando tu foge, tu reprime e tu acumula. Na outra polaridade, a gente tem um apego ansioso que tende a se apegar àquela emoção desconfortável. Então surge aquele desconforto e ele começa também de forma mental, inicialmente, a criar toda uma narrativa daquilo que ele está sentindo, como isso é difícil, né? Muitas vezes pode ir para um lugar de vitimismo, ou começa a pensar nesse parceiro, enfim. Ele fica hiperdimensionando a emoção. Enquanto um foge numa ideia de anular, o outro amplifica essa emoção, só que o intrigante é que como ele fica nesse processo, né, de dramatização mesmo e de intensificação, ele também acaba não vivendo o processo natural que essa emoção teria no mundo interior dele. Então qual é a solução, Cauê? Tá, entendi que os erros são esses. A solução é dar um lugar a essa emoção. E para isso a gente precisa estar num estado de presença, algo que via de regra também não nos ensinam muito por aí, né? O que é o estado de presença? É quando eu, em especial, saio, né, desse processo que não acaba nunca, né, dessa mente pensando um pensamento atrás do outro, né? Porque a grande verdade é que a raiz do sofrimento que a gente realmente vive na realidade, ou mesmo diante de um término, vem dos meus pensamentos, de como eu estou enxergando aquilo que está acontecendo comigo. Então o estado de presença é quando tu sai da mente, porque a mente, via de regra, ela vai estar sempre ou no passado, remoendo algo que aconteceu e por que foi assim e não era, ou no futuro, tentando projetar um cenário, uma esperança, ou programando, né, a busca de um prazer imediato para aliviar esse desconforto aqui. Então eu vou me encontrar com os meus amigos hoje de noite e vou beber, ou eu vou, sei lá, pegar o celular e ver um Netflix. Então a mente nunca está no momento presente. Então, para tu permitir com que essa emoção se manifeste dentro de ti, tu tem que estar presente. E a melhor forma sempre é respirar e prestar atenção no teu corpo, tá? Porque o teu corpo ele está sempre acontecendo no agora, aqui e agora. Então, quando brotar uma emoção desconfortável, tu vai literalmente sentir ela. Às vezes é bom no início tu fechar os olhos, né? Porque o centro visual é um centro onde a gente perde mais facilmente a presença, né? Porque ele nos joga para fora, para as distrações, para o que está movimentando lá. Não, eu vou me voltar para dentro, para o que está acontecendo da pele para dentro. E vou simplesmente sentir aquele desconforto, me entregar àquele desconforto, ser receptivo a ele. Porque, via de regra, um julgamento que a gente cria muito comum, que vem da nossa mente, é: isso não era para estar acontecendo. Eu não era para estar sentindo isso.
o que é um grande equívoco, tá? O que tu está sentindo é a realidade tal qual ela é nesse aqui e agora. E a gente só cria sofrimento quando a gente resiste à realidade tal qual ela é agora. E esse é um dos grandes perigos. Não, isso não era para estar acontecendo, tira isso daqui, como é que eu me livro disso aqui rápido? Aí tu começou a criar um conflito interno. Tem uma parte tua que quer sentir, quer processar essa emoção, e tem uma outra julgando esse processo, reprimindo e negando. Pronto, começasse a criar um conflito interno que muitas vezes pode e se tornar aí uma terceira guerra mundial, dependendo do nível de resistência que tu trava contigo mesmo. Então o movimento a ser feito é esse. Sente, onde é que está no meu corpo esse desconforto? Ah, tem um nó na garganta? Sente o nó na garganta. Tem um fechamento no meu peito, uma angústia? Sente esse fechamento no peito, né? Combinando com a respiração. Dá espaço para isso. Tu vai perceber, porque via de regra uma emoção, tá? Tem um ciclo aí de até 90 segundos. Tu vai perceber que quando tu desenvolver essa habilidade de dar espaço para essa emoção, e para isso tu precisa ir para esse lugar, né, de aceitação, que nem eu estou trazendo para vocês, né? Aceito, eu digo um sim para isso que está acontecendo aqui dentro. E tu segue ali só observando nesse estado de presença. No estado de presença tu traz luz, tá? Na presença o nosso ser, a nossa alma consegue se fazer presente. E essa luz, ela tem justamente a capacidade de dissipar toda a ilusão. A mente cria a ilusão, né? Que é a fantasia, de novo, não era para estar acontecendo isso, ou vou para essas narrativas de, nossa, foi injusto, por que eu estou sentindo isso, isso aqui nunca vai passar, isso nunca vai ter fim, eu preciso daquela pessoa, senão isso não vai mudar. Ó, isso é tudo ilusão. Toda vez que tu está num lugar de sofrimento, entenda que tu está acreditando em algo que não retrata a realidade, tal qual ela é. Ilusão. Então já sabe, se tu está em sofrimento, tem uma ilusão aí. Quando tu coloca a presença, tu traz a luz. E a luz tem a capacidade de dissipar e organizar. A luz por si só, a presença, organiza tudo. Dissipa a ilusão, dissipa a emoção desconfortável, permitindo com que ela conclua ali o ciclo dela. E tu vai ver que, via de regra, depois desse processo, tu vai sentir um alívio. Muitas vezes te vem um insight, uma nova percepção, um aprendizado. Por quê? Porque tu te abriu para aquela experiência. Se tu fica no lugar de negação, ali, né, tentando reprimir aquilo, tu te fecha e fica preso por mais tempo. Por mais que tu ficou nesse lugar de negar, passe um tempo, uma outra distração te convide a fazer uma outra coisa, aquilo ficou dentro de ti ali, sabe? Aí é passar um tempo, quando vê tu chega em casa de noite de novo, pum, de novo vem aquela emoção, mas que se soma com essa que tu não processou antes. Então, via de regra, gente, a gente vive um boom, uma mistureba emocional de muitas emoções reprimidas do passado, não elaboradas. Por isso que às vezes é tão difícil isso, né? Aqui eu estou dando uma dica que ajuda vocês a processar uma emoção que dá para se dizer aqui primária, né? Que está acontecendo nesse aqui agora. Só que aqui eu não tenho esse alcance, né? Da gente ir para um lugar do que a gente chama das emoções secundárias, né? Muitos autores vão dizer que todos nós temos aí um corpo de dor, que é um corpo energético que guarda todas as tuas experiências, todas as tuas memórias, tudo que tu viveu está dentro de ti. Se é dor, vai estar dentro desse corpo de dor. Isso fica aqui em estado latente. E aí, como eu já trouxe, acho que não sei se foi numa live ou aqui, né? Diante da distância do outro, esse corpo de dor tende a ser ativado toda hora, essas emoções virem toda hora. Por isso que eu defendo, diante de um término, ser essencial tu fazer processos de purificação emocional. O que é esses processos de purificação emocional? É tu purificar o teu corpo de dor. Dissolver essas emoções que estão guardadas, reprimidas, desde lá da tua infância, tá? Isso eu não consigo fazer aqui, como eu já disse, é o que eu vou fazer lá na imersão, como superar um término no dia 8/8, tá? Se alguém tiver interesse de se inscrever, tá ali em cima o link de inscrição. Mas, por hora, a dica é essa. De hoje é essa, tá? Amanhã, o desafio, né, eu vou trazer o quê? Como se autorregular emocionalmente. Eu vou trazer algumas dicas para a gente... é um extra sobre a aula de hoje. Hoje eu estou ensinando vocês a darem lugar a essas emoções. Amanhã eu vou ensinar alguns movimentos, dicas de coisas que vocês podem fazer que também ajudam vocês a se autorregularem emocionalmente. Em especial quando a gente entra em ciclos de emoções muito intensos, né? Tem gente que muitas vezes disparam até quase crises de ansiedade ou a crise de ansiedade propriamente dita. Ou seja, o sistema é muita coisa para processar porque tem muita coisa
acumulada, por isso que as purificações emocionais são importantes, né? Mas amanhã eu vou trazer algo para ajudar nesse sentido de quando esse emocional está muito intenso ali. Tá bom, meus queridos? É isso. Nos vemos amanhã.